A gente volta agora para a bancada, é isso, produção? Então vamos lá, a gente conseguiu retomar o contato com o Major Rafael. Vamos falar a respeito das tropas de Israel que estão lá em Gaza. A gente falou bastante sobre isso hoje. Major Rafael Rosenstein. Olá, a gente falou bastante sobre isso hoje. Major Rafael Rosenstein. Olá, muito boa tarde, bem-vindo ao Contexto Metrópolis. Boa tarde aí no Brasil, boa noite aqui em Israel, obrigado pelo convite. Olha, estamos falando bastante sobre o acordo que foi aí formalizado com o intermédio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Nesse acordo, prevê que as tropas de Israel vão permanecer em Gaza por um período de forma legitimada, ou seja, os próprios Estados Unidos vai garantir que as tropas de Israel permaneçam em Gaza de forma legitimada, mas que vá recuando aos poucos. O que a gente pode esperar nesse momento das tropas de Israel lá em Gaza, hoje, no primeiro dia que acontece esse acordo e que os reféns estão saindo, deixando Gaza? Bem, vocês podem esperar de qualquer país democrático que vai cumprir as normas de um acordo. Infelizmente, não podemos esperar o mesmo de um grupo terrorista como o Hamas, que já demonstrou a todos nesses 2 anos de guerra que não tem nenhum compromisso com a verdade, não tem nenhum compromisso com as normas internacionais. Nessas horas, o Hamas já está descumprindo as primeiras cláusulas do acordo. O Hamas deveria devolver, ou até hoje, às 12 horas aqui de Israel, deveria devolver os 48 reféns que estão nas mãos do Hamas desde o 7 de outubro de 2023. O Hamas devolveu os 20 reféns que estão vivos e 28 reféns que foram assassinados pelo Hamas e seus corpos foram sequestrados. Diz o Hamas que vai devolver somente 4 corpos. Então, para responder a sua pergunta, é você esperar que Israel vai cumprir o acordo. Infelizmente, não podemos esperar o mesmo de um grupo terrorista tão cruel como o Hamas. Bom, o Hamas, de acordo com o acordo, ele precisa estar desarmado. Essa é uma condição que é a condição a mais aceitável, a condição que não dá para voltar atrás, até pelo próprio primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Podemos esperar esse desarmamento aí pela experiência de vocês, pela experiência de Israel? Podemos esperar esse desarmamento de forma imediata do grupo extremista Hamas? Esse armamento precisa ser imediato, de acordo com o plano. Esse plano ele tem 2 fases. A primeira fase é a devolução dos reféns, e a segunda fase seria o desarmamento e a desmilitarização do Hamas e a saída do Hamas do governo da faixa de Gaza. O Hamas é um grupo terrorista que exige eliminação do Estado de Israel. Nós não podemos aceitar que um grupo terrorista que deseja a nossa eliminação, que já demonstrou que está capaz a colocar em prática esse seu desejo, como fez há 2 anos, assassinando mil aqui no nosso território, nós não podemos permitir que esse grupo terrorista continue nas nossas fronteiras, se rearmando, se reerguendo, produzindo armamentos, e colocar em prática, mais uma vez, o 7 de outubro. O Hamas ele diz claramente que o 7 de outubro, em 2023, não foi o objetivo do Hamas. O objetivo do Hamas é acabar com o Estado de Israel. E isso é importante que todos entendam. Eu acho que não está claro ainda para todos. Tentem imaginar um grupo terrorista que faz fronteira com vocês aí no Brasil, que deseja a eliminação de vocês, a exterminação de vocês, que lançou mais de 30 mil foguetes contra suas casas, e cometeu 7 de outubro, assassinando mais de 1.000 pessoas. A cada 1.000 pessoas, uma foi diretamente afetada pelo ataque do Hamas de 7 de outubro aqui em Israel. Então nós não podemos mais, assim, situação como essa, que o Hamas continue no poder na faixa de Gaza com seus armamentos, produzindo seus foguetes e planejando o próximo 7 de outubro. Mas veja bem, Neila, nós não temos a intenção que de um dia para o outro a faixa de Gaza passa a ser um lugar onde todos tenham um amor incondicional ao Estado de Israel. Nós sabemos que o ódio lá ele é ensinado desde bebê
as pessoas são ensinadas a odiar o Estado de Israel. Os judeus são chamados do câncer do mundo. O Estado de Israel é normal que existe na face da Terra. Então nós não esperamos que, de repente, as pessoas da faixa de Gaza passem a ter um amor incondicional ao povo judeu, ao povo de Israel, de desejar a eliminação do Estado de Israel. Mas nós não podemos aceitar que um território que é governado por um desejo que tenha também a capacidade de colocar em prática esse desejo. Hoje em dia existem nazistas no mundo, existem pessoas que são nazistas, que têm essa ideologia nazista, mas hoje em dia não existe um país nazista como teve há 85 anos atrás na Europa, que cometeu o grande genocídio na Segunda Guerra Mundial, o Holocausto. Mesma coisa, pessoas que odeiam Israel, terroristas que querem a eliminação de Israel, infelizmente isso vai continuar. Mas nós não podemos permitir também a de militar de colocar em prática essa ideologia. Major, o senhor sabe como era o estado desses reféns que foram liberados, esses 20 reféns que foram liberados, o estado de saúde, enfim, como é que eles estavam aí no momento dessa liberação? Olha, é muito cedo para responder essa pergunta, porque eles estão agora no momento privado com suas famílias, eles durante 2 anos não tiveram, muitos deles não viram a luz do sol durante 2 anos, muitos ficaram esse tempo todo em túneis subterrâneos, dezenas de metros abaixo da terra, quase sem oxigênio, sofreram fome, eles tinham muito pouca bebida, muito pouco alimento, e nesse momento eles têm um momento privado com as famílias deles. A questão não é somente a situação médica deles, também a situação psicológica deles. Então, o que eu posso garantir para vocês é que eles estão recebendo os melhores tratamentos que eles podem receber, tanto da parte médica como da parte psicológica, porque diferente de nossos inimigos, que nesses 18 anos que o Hamas controla a faixa de Gaza, utilizou mais de $1 bilhão para construir 500 quilômetros de túneis subterrâneos, para produzir seus foguetes, em vez de construir hospitais, em vez de construir mesquitas, escolas. Nós utilizamos nossos recursos para construir hospitais, para construir centros de reabilitação, justamente para momentos como esse, para nossos soldados que ficam em batalha, para nossos civis que são feridos por ataques de nossos inimigos, justamente para esses momentos, para eles terem onde se apoiar. Porque enquanto nossos inimigos, eles utilizam os civis, eles sacrificam os civis para defender os terroristas, nós, soldados, oficiais do exército de Israel, nós sacrificamos nossa vida para defender os civis. E essa é a minha próxima pergunta. Como é a vida dos soldados israelenses que estão lá na faixa de Gaza? Olha, eu posso te dizer, Neila, que eu não conheço nenhum país do mundo que pessoas vão em direção ao país que está em guerra para lutar nessa guerra, arriscar suas vidas. No 7 de outubro de 2023, soldados israelenses, soldados da reserva, né, que são soldados da reserva, estavam passeando em diversos lugares do mundo. E depois do 7 de outubro, todos voltaram para Israel para ir diretamente para a batalha. Porque nós entendemos que o que está em jogo não é uma questão geopolítica. É o desejo de nossos inimigos em 7 frentes diferentes, controladas pelo Irã, que tem o interesse de nos aniquilar, de eliminar do mapa, né? E nós entendemos que é uma guerra existencial, é o futuro existencial de Israel que está em jogo. Então nós estamos determinados a cumprir nossos objetivos, e é por isso que nós arriscamos nossas vidas. 915 soldados tombaram, perderam suas vidas nessa guerra para esse dia, para o dia de hoje, para ver nossos reféns de volta para suas casas, porque nós sabemos dar valor. Nosso maior objetivo
é eliminar a ameaça de nossos inimigos contra o nosso Estado, contra os nossos cidadãos. Nós queremos viver em paz, é tudo o que queremos. Nós queremos que deixem viver. Nós já mostramos ao mundo todo que sabemos fazer a paz. Nós fizemos a paz com o Egito, nós fizemos a paz com a Jordânia, nós fizemos a paz há poucos anos atrás com os Emirados Árabes, com Marrocos. E nós estávamos a um passo de normalizar nossas relações com a Arábia Saudita. Mas nossos inimigos, esses mesmos que muitas pessoas aplaudem e apoiam e rejeitam Israel, são esses inimigos que não desejam a paz, que não desejam a Israel com eles aqui na região. E foi por isso que, naquele timing, naquele momento, eles cometeram aquele ataque do 7 de outubro de 2023, para não permitir nenhum acordo de paz entre Israel e nenhum outro país árabe aqui na região. Major, para finalizar, os militares israelenses, as tropas israelenses estão prontas? Existe um plano B, caso o Hamas não se desmilitarize, não tire as suas armas das mãos? Existe um plano B aí para as tropas de Israel, caso o Hamas não cumpra a sua parte no acordo? As tropas israelenses continuam na faixa de Gaza. Nós controlamos 53% da faixa de Gaza nesse momento. E nós recuamos para a linha amarela, que é onde, de acordo com o plano, as forças israelenses devem estar presentes. E nós estamos determinados. E não vamos descansar até que todos os termos desse plano sejam cumpridos. Até que todos os reféns voltem para casa, não somente os vivos, mas também todos os corpos sejam trazidos para serem com respeito no território israelense, e também que o Hamas seja desmilitarizado, que o Hamas entregue seus armamentos e que o Hamas dê governar a faixa de Gaza. Enquanto isso não acontecer, nós não vamos descansar. Muito bem, Major. Obrigada. Obrigada pela gentileza de estar aqui conosco nessa segunda-feira aqui no Contexto Metrópolis. E só posso desejar boa sorte, que tudo dê certo e que esse cessar-fogo, de fato, ele ocorra da melhor forma possível. Obrigada pela participação. Obrigado, Neila. Uma boa tarde.